Bem, pessoal, então vamos conversar um pouquinho sobre o coronavírus, uma abordagem mais geral. Lembrar que a gente tentou fazer essa live semana passada, teve um problema no computador e a gente achou melhor começar desde o início para a gente ter uma cronologia melhor. Então, a Covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, o Covid-19, que é um beta-coronavírus. O surto inicial foi na China, a partir de dezembro do ano passado, e daí de lá para cá a gente foi para todo mundo, inicialmente Europa, depois veio para as Américas e infelizmente o Brasil passou a ser o epicentro da América Latina, né? Então é uma doença que o período de incubação é estimado de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 até 14 dias. Lembrar que durante esse período ela é transmissível, por isso que ela é mais é, traz essa possibilidade, né, de transmissibilidade durante o período de incubação também, então isso é bem complicado. A transmissão é feita por gotículas respiratórias ou contato direto, porém outros tipos de transmissão podem acontecer também, né? Não dá para afastar a fecal oral, não dá para afastar a vertical, né, da mãe para o bebê, então todos os cuidados são necessários em relação à transmissibilidade desse vírus. Então, várias crianças em todo o mundo, né, de acordo com todos os levantamentos que a gente já tem. Então, nos casos confirmados na China, Itália, Coreia, Estados Unidos, a grande maioria das crianças tem um quadro assintomático, que representam os casos, né, sintomáticos, representam menos de 2%. As taxas de hospitalização variam de região para região. Geralmente ela pode ser, tem alguns locais que menos de 1%, tem algum local 20%, que isso é muito raro. A mortalidade de 0 a 4% é mais baixa, bem mais baixa do que o observado em adultos. E uma coisa que ficou muito certa é que bebês e crianças em condições crônicas, ou seja, que tenham comorbidades, apresentam as pessoas mais vulneráveis nessa faixa etária. Outra coisa importante em criança é que a criança obesa ela tem maior possibilidade de ter um quadro sintomático e ter uma evolução pior. As co-infecções respiratórias existem em quase metade dos casos e as comorbidades para afetar o resultado e a probabilidade de necessidade de UTI. Uma coisa importante é que recentemente vários países relataram casos de síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que temporariamente associado ao Covid-19, muitos com uma situação semelhante à doença de Kawasaki ou à doença de Kawasaki-like, que é uma coisa que é uma coisa nova, a gente não sabe se ele é um gatilho para a doença de Kawasaki ou ela cursa com a doença de Kawasaki durante a sua clínica. Então, lembrar, essas crianças com síndrome de multissistêmica inflamatória, elas geralmente têm a febre mais prolongada, geralmente têm sintomas gastrointestinais, às vezes a criança tem dor abdominal importante e marcadores de alteração inflamatória bem elevados em relação àqueles que não têm essa síndrome inflamatória. Como eu falei, associados à disfunção orgânica, insuficiência cardíaca, a doença de Kawasaki, que pode ser completa ou incompleta, ou ao síndrome do choque tóxico. Aqui são dados da pandemia em todo o mundo, Estados Unidos em primeiro lugar em número de mortes, infelizmente o Brasil em segundo lugar, seguido pela Índia, México e Reino Unido. Em relação ao Brasil, 3 milhões de casos já recuperados, um pouquinho mais, né? Mas casos confirmados, 3 milhões e 862 mil, 120.828 óbitos acumulados. A letalidade em termos de Brasil, de maneira geral, de 3%. Em relação ao Distrito Federal, eu coloquei aqui 26/8, mas esses dados você pode notar que eu peguei hoje. Era de 26/8, mas eu já peguei os dados de hoje, que é esses slides que vocês estão vendo. Quer dizer, do dia 30, na realidade, não de hoje, mas do dia 30. Olha só, então a gente tem 141.578 casos, casos do Goiás, né? De Goiás, 11.380, e lembrar que a gente coloca os outros estados
também porque o Distrito Federal atende o entorno, né? Então, o total, né, desses pacientes atendidos, confirmados no DF, 160 mil. E em relação ao número de óbitos, 2.266, Goiás 191, outros estados 12. Então, uma coisa que chama atenção para nós é que, se vocês forem ver, aqui no menores de 2 anos até 19 anos, a letalidade é muito baixa, né? Então, assim, o N é muito baixo, a letalidade é muito baixa, e assim, se especula, né? Por que a criança tem um quadro mais leve? Por que a criança não adoece como um adulto? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas se vocês virem, a letalidade é baixa e o número total de casos sintomáticos também é baixa aqui no DF, que se comportando como acontece nos outros locais. Uma coisa interessante aqui que no DF o sexo feminino é um pouco mais acometido do que o masculino, uma coisa que é um pouquinho diferente do que a gente tem visto nos trabalhos que a gente tem consultado, que geralmente você teria uma relação homem-mulher 1,15 para 1, e aqui no DF está dando o sexo feminino um pouquinho mais alto, e as comorbidades batem bem com o que a gente tem visto na literatura, né? Então, doenças cardiopatias, os distúrbios metabólicos, os pneumopatas, as doenças do rim. Então, quando a criança ou adulto tem essas comorbidades, a evolução é mais desfavorável. A transmissão se faz de pessoa para pessoa, inalação de gotículas, grandes gotas, através de tosse, espirro, por contato com superfície contaminada. Como eu falei, a transmissão fecal-oral não pode ser descartada, a nosocomial é muito alta. Eu comentei da outra vez que a gente esteve aqui conversando, que a gente vê muito isso, né, no dia a dia do hospital. Então, na Secretaria de Saúde, lá no Hospital de Base, por exemplo, que a gente tem referência a trauma, a gente tem crianças que são admitidas por trauma, e quando a gente, durante a evolução, a gente vê que essa criança tem a Covid positivo. Um caso muito interessante que a gente teve lá foi uma criança que já está internada conosco com uma doença neurológica grave, já tem 4 meses internada. Essa criança não tinha Covid, com certeza, quando internou, e no curso da internação ela pegou Covid. E fez uma clínica, graças a Deus a clínica foi uma sintomatologia bem leve, e aí ficou na pergunta, ela pegou com os pais que estavam acompanhando, ela pegou com o pessoal que estava tomando conta, né, do staff, dos profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos. Então, assim, a transmissão nosocomial é muito alta, a possibilidade de você se contaminar, e especialmente na área Covid, né, na hora que você vai tirar o EPI, é onde você mais se contamina. Como eu falei, a transmissão vertical não pode ser descartada, e o cuidado do bebezinho que tem uma mãe com Covid é aquela de sempre, né? Lavar bem as mãos, colocar máscara na hora da amamentação, se tiver uma pessoa para fazer os cuidados gerais da criança, enquanto a mãe está sintomática, seria mais interessante. O curso da doença, como é que a doença se comporta? Então, como eu falei que o período de incubação, uma mediana é de 5 a 7 dias, mas pode variar de 2 até 14 dias. O tempo médio desde o início dos sintomas até você ser admitido no hospital, em torno de 2 dias, e a recuperação ocorre em mais ou menos 1 a 2 semanas. A taxa de letalidade ela é baixa na criança, então depende muito da área, né, que você for estudar. Então em alguns locais chega a 6,25%, mas é muito menos do que isso. A gente viu que aqui no DF é bem mais baixo do que isso, em torno de 0,4% a 0,3%. Varia entre países e com a idade, influenciado pela disponibilidade de teste, lógico, né? Então, aquele que testa mais vai ter mais casos positivos. Então, a gente sabe que essa subnotificação, em termo mundial, ela faz com que o número de casos seja bem maior. Então, é 3 ou 4 vezes até maior do que o que está sendo reportado aí na mídia. Então, como eu falei, a letalidade geral de criança é muito baixa, 0,1%, que é mais ou menos o que a gente tem aqui no Distrito Federal. Sim, então nós conversamos a respeito se os quadros na criança são mais leves. E na realidade são, a gente já sabe que pelas estatísticas e pelo relato de trabalhos científicos,
são mais leves. Então, quais são as hipóteses? Por que a criança tem um quadro mais leve? Então, o que se diz? Talvez o sistema de imunidade celular e humoral da criança eles são menos desenvolvidos, sem capacidade de resposta inflamatória exacerbada. Os receptores, angiotensina 2, o ACE2, né, são imaturos, dificultando a invasão celular pelos vírus. E tem uma baixa liberação de citocinas, uma baixa permeabilidade vascular e outros mecanismos imunológicos envolvidos. Ou seja, é como se a criança tivesse uma expressão menor da doença naquela fase que o adulto geralmente está mais acometido. Eu vou mostrar um slide um pouquinho mais na frente para a gente tentar entender isso. Então, aqui seria uma análise temporal da doença pela Covid. Então a gente tem a primeira fase, que é a fase viral, a resposta viral, que é uma fase leve. Geralmente você tem febre e tem tosse seca e você geralmente tem linfopenia. Nessa situação aqui, talvez, se a gente tivesse algum antiviral que fosse já recomendado, talvez o doente responderia bem a um antiviral, que na realidade ainda não tem nenhum trabalho apontando para qual antiviral é esse. Mas em princípio ele teria que responder a vírus porque é a fase inicial viral. Tem uma segunda fase, que é a fase pulmonar, né, que você tem que pode ser hipóxica ou não hipóxica, né? Quando é hipóxica, lembrar que é quando o paciente está mais grave, quando ele faz aquela síndrome da resposta, quando ele faz aquela síndrome respiratória grave, que em crianças você tem por outras etiologias. Então, geralmente, nessa fase intermediária, você tem imagem do raio-x, da radiografia de tórax alterada, você tem um aumento de transaminases e você tem uma procalcitonina que pode estar aumentada. Nessa fase, você poderia usar algumas outras medicações, os próprios antivirais, você poderia usar o plasma de convalescente. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que estão os estudos sobre isso. E a terceira fase, que é o estágio 3, que é o estágio hiperinflamatório, é justamente aquela fase que a gente encontra as crianças que têm a síndrome multi-inflamatória sistêmica, pediátrica. O que é aqui? O que é que acontece, né, na realidade, tanto para a criança quanto no adulto? É uma tempestade de citocinas. Então você tem uma liberação de citocinas e você, nesse estágio, aí sim você estaria com um paciente com síndrome de desconforto respiratório, a criança está chocada, tem falência cardíaca, e aí sim, nessa fase, você tem uma elevação grande dos marcadores inflamatórios, com PCR, o HDL, interleucina 6, o dímero D vai estar aumentado, a ferritina vai estar aumentada, especialmente se você tem síndrome de ativação macrofágica. E aí, nessa situação, você talvez teria indicação de usar os corticosteroides, né, e a imunoglobulina com certeza, e os inibidores de interleucinas, que às vezes no Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos é mais usado, são mais usadas. Então aqui é um modelinho que eu falei para vocês, essa primeira fase então, lembrar, né? Você tem uma fase primeiramente assintomática, ou leve, ou levemente sintomática, você geralmente não tem nada pulmonar. No estágio 2 seria aquela fase mais pulmonar, e no estágio 3 é aquilo, só para a gente mostrar onde é que está localizada a síndrome multi-inflamatória sistêmica pediátrica, né? Quando você tem uma tempestade de citocinas, que aí você pode ter lesões e manifestações clínicas em todo o corpo. Então, inflamação das mucosas, meningia, edema pulmonar, atelectasias, doença renal, doença mesentérica, lesões de pele. Então, nessa situação é aquela parte mais grave da doença, onde a criança pode ter aquela síndrome multi-inflamatória sistêmica. Avaliação clínica. Então, a avaliação clínica é aquele padrão, né, geral, né? Toda criança com uma doença respiratória tem que ser examinado a parte respiratória, lógico, né? Buscar sinais de desconforto, fazer a ausculta pulmonar, verificar a saturação de oxigênio e sinais de toxemia. A gente fala que
Tente, não tem necessidade de você examinar a orofaringe de todas as crianças, só se você achar que é essencial. Por quê? Porque na realidade a orofaringe é onde você tem maior possibilidade de você transmitir o vírus, né? Então, se você for fazer esse exame, você usa EPI. Lógico, hoje em dia não se admite estar numa área possivelmente de pacientes COVID sem estar com EPI completo. EPI completo que eu falo é toda a paramentação, né? Então, a N95 como máscara, o capote, o gorro, em algumas situações também a luva e estar toda hora fazendo higiene lavando as mãos ou usando o álcool a 70%. Em termos de gravidade, gente, aqui eu trouxe esse slide, com 2.134 pacientes, né, chineses, esse autor, o Dong, colaborador, ele fez a estratificação por gravidade. Então vocês vejam aqui que 44,4% estava assintomático, 50,9% leve, 38,8% moderado, 5,2% severo e só 0,6% crítico. O quadro mais grave aconteceu em crianças abaixo de 1 aninho de idade. Então, desde esses casos que aconteceram na China, foi separado, né, o quadro clínico da criança em leve, moderado, grave e crítico. Não só da criança, né, o adulto também. Então, leves você tem acometimento de vias aéreas superiores, com sintomas inespecíficos como febre, fadiga, tosse produtiva ou não, anorexia, mal-estar, dor muscular, dor de garganta, congestão nasal ou cefaleia, e em alguns casos pode não apresentar febre e pode acontecer sintomas gastrointestinais, diarreia, náuseas e vômitos. O quadro moderado já é um quadro de pneumonia sem complicação, ou seja, infecção do trato respiratório inferior, que não é muito grave. Você geralmente tem a febre, que é bem mais frequente do que no quadro leve. Vai ter tosse, dificuldade respiratória, taquipneia e alguns se apresentam com CT alterada. O quadro grave, então, seria a pneumonia grave, com tosse e dificuldade em respirar, e você tem pelo menos pelo menos um dos seguintes sinais: cianose central, com saturação abaixo de 90% a 92%, você tem sinais de angústia respiratória, que pode ser gemidos, tiragem, sinais sistêmicos de alerta, que podem fazer com que você diga, poxa, essa criança está mais grave. A criança que para de amamentar ou beber água, a criança letárgica, inconsciente ou que apresente convulsão. E o quadro crítico, caso mais grave, então é a síndrome respiratória aguda grave, com comprometimento comprovado da oxigenação, que você pode ver tanto pelo índice de oxigenação como pela saturação. São ainda considerados graves aqueles que evoluem para choque, encefalopatia, e lembrar da síndrome multi-inflamatória sistêmica pediátrica que a gente viu. Tem que lembrar que a síndrome inflamatória sistêmica pediátrica ela acomete a criança pelo menos 2 semanas após um possível contato com o Covid. As disfunções de órgão representam risco de morte. Então, como eu falei, em abril de 2020 surgiu aqui os casos desse estado hiperinflamatório, que são semelhantes à doença atípica de Kawasaki, o síndrome do choque tóxico, aquele choque que acontece na doença de Kawasaki. Surgiu inicialmente no Reino Unido, depois casos na Espanha, Itália. Então, essas crianças, muitas vezes, elas têm anticorpos SARS-CoV-2 positivo e apresentam um estado hiperinflamatório um pouco mais tardio, como eu mostrei inicialmente. Você pode ter erupção cutânea, edema periférico, conjuntivite, e nesse caso a conjuntivite não purulenta, disfunção miocárdica e inflamação de vasos coronários. Quanto mais grave essa doença for, mais você vai ter alterações das provas inflamatórias, né? Então, você vai ter procalcitonina aumentada, PCR mais aumentado, ferritina mais aumentada quando você tem síndrome da ativação macrofágica e o dedímero também elevado. Como é que se faz o diagnóstico? Então, primeiramente pela suspeita clínica, então pacientes com febre, sintoma respiratório, sintoma gastrointestinal ou fadiga devem ser considerados potencialmente infectados pelo SARS-CoV-2. O diagnóstico de eleição, né, o diagnóstico
que faz o de ouro, né, padrão ouro, seria o PCR-RT, que é a reação em cadeia de polimerase em tempo real, de secreção da via aérea superior e inferior. Lembrar que nos casos suspeitos, se você tivesse até uma grande suspeita e ter dado negativo, é interessante que você repita o exame uns 2 dias depois desse primeiro exame. Diagnóstico diferencial. Então, todo adulto nas áreas afetadas com pneumonia viral, com etiologia obscura, provavelmente vai ser SARS-CoV-2, vai ser Covid-19. Crianças não. Então a gente tem que lembrar, especialmente aqui em Brasília, que a gente tem uma época de sazonalidade muito importante, aquela época onde está mais frio, aquela época que a gente tem um aumento das outras patologias de origem viral, tipo influenza, parainfluenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório, o metapneumovírus e outros coronavírus humanos podem produzir casos semelhantes e achados clínicos muito parecidos com a Covid-19. Então, o diagnóstico diferencial tem que ser feito, o tratamento inicial é igual, não vai mudar o tratamento, e vocês têm que lembrar também que alguns micro-organismos atípicos, tipo clamídia e o micoplasma, também vão causar síndrome respiratória aguda grave, podem causar. Lembrar que nenhuma investigação laboratorial ou achado radiológico são patognomônicos do SARS-CoV-2. Então, tem que lembrar que qualquer uma dessas doenças que a gente citou pode dar um quadro semelhante. Esse autor, Henry, capturou dados de 66 crianças e 12 estudos diferentes. E o que é que ele viu? Ele viu que 69% tem contagem normais de leucócitos, neutrofilia e neutropenia eram raros, acontecia em menos de 5%. Essas crianças não complicaram, tá, gente? Plaquetas foi variável entre os estudos, geralmente ela está um pouco mais alta. A PCR está aumentada em 13,6% dos casos e a procalcitonina aumenta em 10,6% dos casos. Nas crianças mais graves, aquelas que vão para a UTI, você geralmente tem os leucócitos normais ou aumentados, você de fato vai ter aumento. Como ela é mais grave, ela vai ter aquela inflamação, os marcadores da inflamação um pouquinho mais altos, né, como a gente já falou. Então, aumento da PCR, procalcitonina e lactato desidrogenase. Então, altos níveis de citosinas pró-inflamatórias e anti-inflamatória, linfocitopenia, que é comum em adultos e associados a piores resultados, ela é menos comum em crianças. Em adulto, você tem um aumento da ferritina, dímero D e coagulopatia, associada ao mau prognóstico. Em criança, a ferritina está mais aumentada quando você tem a síndrome de ativação macrofágica associada. E esses outros achados, né, dedímero, ferritina, na criança de um modo geral é mais raro. Então, como eu falei, nesse levantamento que ele fez de 66 pacientes, o dedímero estava elevado em um dos 2 pacientes que morreram de Covid-19 nesse levantamento que ele fez. Quais são o que a gente acha no raio-x, né, na radiografia de tórax? Então pode inexistir, ser discretas, a radiografia simples, então é uma coisa que a gente fala não radiografe desnecessariamente. A CT de tórax você tem que protelar ao máximo, não faça de toda criança, não é mandatório fazer CT de tórax de criança, e de adulto também na fase inicial, né, depois sim você tem que fazer para comparar. Então, o CT de tórax no início da doença ele é controvertido, como eu falei, geralmente não faça, pois as alterações podem ser semelhantes a de outras viroses respiratórias. Só vai se indicar naqueles que evoluem com gravidade e necessidade de internação. O que a gente vai ver que é mais evidente as alterações a partir do 4º dia de doença. Então aqui é uma fonte da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra, né, o que é que a gente vê. De 0 a 4 dias, na radiografia de tórax vai estar normal ou com opacidade subpleural e na TC também pode estar normal. De 5 a 8 dias, na tomografia de tórax, você tem infiltrado em vidro fosco subpleural, imagem em halo, consolidações nodulares unibilaterais e você vai ter broncograma aéreo. De 9 a 13 dias, você vai ter consolidações na tomografia de tórax mais densa, e parenquimatoses. E acima de 14 dias você tem regressão das lesões e pode persistir ainda essas imagens tidas como imagens em halo. Vamos falar agora dos cuidados da criança com Covid. Então, o paciente está suspeito, ele deve receber uma máscara cirúrgica, ser direcionado para a área reservada,
Isso a gente tem fluxos, protocolos determinados. Saiu uma nota aqui da SES, da Câmara Técnica de Pediatria, orientando como é que é o fluxo. Esse paciente ele tem que estar numa área reservada para atendimento dos quadros suspeitos, com sala de atendimento isolada. Lógico, a gente não, às vezes não tem, né, pelo que a gente conhece das emergências, a gente não tem geralmente essas áreas, mas pelo menos que as pessoas recebam pelo menos as máscaras e que mantenham uma distâncias pelo menos de 1,5, 2 metros uma das outras. Respeitar 1 metro de distância, pelo menos, a gente geralmente 1,5 metro, né? Os profissionais de saúde usar EPIs para evitar a exposição às gotículas em aerossol, com proteção ocular, proteção facial, que é o face shield, roupas limpas não estéreis, de mangas compridas e luvas. Para precaução de contato, orienta a limpeza adequada das superfícies. Tem que lembrar, né, que todo paciente com suspeita de Covid ou Covid positivo, que usa qualquer dispositivo do hospital no local onde ele estava, tem que fazer a limpeza terminal. Então, como eu falei, a gente fez essa nota técnica, a Câmara Técnica de Pediatria, que está disponível para quem quiser dar uma olhada a respeito do fluxo. Né? O assunto foi critérios para encaminhamento dos pacientes pediátricos suspeitos ou confirmados de Covid-19 na SES-GF. Isso foi pela Câmara Técnica de Pediatria. Outra nota técnica importante que a gente fez, que foi feita também na SES, foi a nota técnica de tratamento dessas crianças mais graves, que foi feito pelo pessoal da gerência de terapia intensiva, que também está disponível na SES. Então, a abordagem. O suporte, então, gente, do paciente que tem Covid é um suporte geral da criança que está com uma síndrome gripal ou com uma síndrome, uma síndrome mais grave, né? Uma síndrome de respiratória grave. Então, o isolamento inicialmente, se ele está bem, o isolamento em casa, a hospitalização só se se acontecer deterioração rápida ou se o paciente não é capaz de retornar ao hospital com urgência, quando surgem os sinais e sintomas. Nos casos moderados, tem que vir para o hospital, monitorar sinais vitais de saturação do oxigênio, ver temperatura, usar antipirético no caso se tiver febril, lógico, repouso no leito, hidratação e boa nutrição. Antibióticos e antifúngico de rotina a gente não usa. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O que a gente vai pedir de exames? Então, o hemograma PCR VHS, que pode estar normal ou elevado, a procalcitonina, que nesses casos mais assintomáticos vai estar normal, os eletrólitos, gasometria arterial. Hemocultura e antibiograma, tem que lembrar que se você tiver alguma suspeita, se você achar que esse paciente tem sepsis, você vai ter que seguir o fluxograma da sepsis pediátrica, que, lógico, né, na primeira hora você tem que fazer antibiótico. Casos graves com disfunção orgânica, você vai pedir enzimas hepáticas, enzimas musculares, CPK e troponina, ferritina, DHL, dedímero, que pode estar aumentado ou não, a gente já viu isso um pouquinho antes. O coagulograma, que geralmente pode estar alterado, colher em casos graves com disfunção orgânica. O painel viral é colhido de todo mundo, tem que lembrar como essas crianças, geralmente a gente inicia o Tamiflu para essas crianças, a gente colhe o painel viral e aí você aguarda o resultado do painel viral para você suspender o Tamiflu. Lembrar que com esse painel viral a gente também vai colher a coletar de suave de secreção nasofaringe e da orofaringe, preferencialmente até o 3º dia de sintomas, fazer a coleta para Covid-19. A amostra é única para os 2 exames, tá? Se você for fazer aspirado traqueal, você tem que lembrar que ele é bem mais fidedigno do que você colher do nariz ou da orofaringe. Então aqui a gente tem um fluxograma geral do tratamento. Esse fluxograma é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se você tem um quadro leve ou moderado, você vai fazer o tratamento domiciliar, sem necessidade de exames laboratoriais, isolamento por em torno de 14 dias, considerar talvez o Tamiflu, nesse caso aí até é questionável, mas se você tem um quadro grave, tem que lembrar, né, aquela criança com pneumonia grave, que já tem hipoxemia, aí sim, você vai internar em enfermaria ou numa unidade semi-intensiva, se possível coletar PCR, se possível, assim, né, na realidade é mandatório, às vezes não é possível, mas se possível coletar o painel viral e o PCR para coronavírus, fazer uma radiografia de tórax e avaliar a necessidade de fazer um raio-x de tórax e avaliar a necessidade de uma tomografia,
Exames gerais, hemograma, gasometria, coagulograma, função renal, eletrólitos, perfil hepático, CPK, DHL, dedímero, reposição de fluidos, tem que ter cuidado. Às vezes a criança está um pouco desidratada por conta da situação, né, de ser sintomática e tudo. Então tem que lembrar que às vezes você vai fazer expansão volumétrica e aí esse tratamento do choque vai ser de acordo com as recomendações do PAUS, né? Considerar o Tamiflu e antibiótico numa situação dessa. E aí, assim, a gente vai falar um pouquinho do corticoide, em que situação você usaria, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aquela criança que vai para o UTI é aquela mais grave, né? Então, você vai colocar em suporte ventilatório, que pode ir de catéter nasal até intubação, a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Colher os exames também, como a gente já comentou, monitorização rigorosa, hemodinâmica e laboratorial, e geralmente a gente entra com o Tamiflu, antibióticos, e tratar a sepse e o choque de acordo com a recomendação do PAUS. Então, a questão do oxigênio, o uso de nebulização, a gente tenta não fazer. Tem que lembrar que quando você faz nebulização, você tem um risco grande de aerosóis do SARS-CoV-2. Claro que se você não tiver jeito, se você não tem como usar, fazer puff, spray, puff, em vez de fazer nebulização, no final, se for um broncoespasmo, vai ter que usar, né, gente? Mas numa situação dessa, a gente tenta não usar. Se for administrado, então usar um EPI adequado. Quando suplementar oxigênio? Então, a nossa meta de uma criança grave que está no pronto-socorro é saturação maior ou igual a 94%. Não há necessidade de suplementação do oxigênio se você tiver com a saturação dessa. Se tiver abaixo, você vai se guiar pela clínica ou pela oximetria. Então, vários dispositivos, cânula nasal de baixo fluxo, cânula nasal de alto fluxo, VNI, isso tudo pode ser usado de acordo com a piora da criança. Então, geralmente é isso que a gente começa, né? Então, a gente começa com o oxigênio inalatório, com a cânula nasal de baixo fluxo. Aí, se a criança for piorando, você pode usar a cânula nasal de alto fluxo ou a ventilação não invasiva, que aí tem várias possibilidades de você fazer, né? Que pode ser pela pronguinha nasal ou usando a máscara adequada. E se com a VNI a criança não melhora, você vai entubar essas crianças. Então aqui está o suporte de oxigênio. Então, como eu falei, o catéter nasal de baixo fluxo até 5 litros. A gente tenta usar menos litros possíveis, porque lembrar que quanto mais litros a gente coloca no dispositivo de oxigênio, mais você dispersa aerossóis. Então a gente tenta não tentar diminuir a quantidade de litros por minuto. Se você não estiver melhorando com o catéter nasal de baixo fluxo, você pode usar a máscara de Venturi, que vai de 24% até 60%, de acordo com a cor. E em último caso, assim, do ponto de vista de oxigênio inalante, né, você pode usar a máscara não reinalante. Lembra que a máscara não reinalante é um dispositivo de alto fluxo, geralmente a gente usa 10 a 12 litros nela, mas com a história do Covid, por conta dessa história que a gente já falou de não criar aerosóis, você pode usar 8 litros, 6 litros, vai ser o litro necessário só para manter a bolsa reservatória insuflada. Então, tentar diminuir ao máximo a quantidade de litros por minuto. Mais uma vez, a nossa meta de saturação é 94%. Tem que lembrar que crianças com broncoespasmo, ela pode ter uma saturação menor, 92%. Você não pode exigir de um paciente com broncoespasmo uma saturação maior, mas nos outros casos, a saturação de 94% é a nossa meta. A ventilação não invasiva, você geralmente indica quando a relação da saturação de O2 e FO2 está abaixo de 264, ou na presença de trabalho respiratório aumentado. Usar o CPAP nasal ou você pode usar o capacete. Geralmente, em criança maior, a máscara full face é a melhor. Você pode usar a máscara oronasal e pode usar a pronguinha nasal, dependendo da situação e do tamanho da criança. A ventilação mecânica não invasiva tem que ser usada com a adequada interface. Tem que lembrar que a interface tem que ser não valvulada e você vai ter que usar um sistema com ramo duplo inspiratório e expiratório, porque você precisa usar os filtros, né? O HMF, o HMF e o HME combinado com o filtro EPA. Eu tenho um desenhozinho mostrando isso.
Aqui na frente eu vou mostrar. Aqui está, então, o desenho, né, como é que você tem que colocar o filtro hidrofóbico, né, quando você vai fazer a questão da não invasiva, e também, se você for usar a bolsa válvula máscara, lembrar de usar o filtro EPA entre a válvula e a máscara que você vai usar na criança. Então, se você não tem melhora gasométrica, se você estava usando a não invasiva e o paciente está piorando, então geralmente o pessoal vai dizer, quanto tempo a gente espera? Então, assim, alguns artigos orientam que você espere pelo menos 1 hora, mas em média de 1 a 2 horas você espera que essa criança vá melhorando. Se de 1 a 2 horas não melhore, então você vai ter que indicar a intubação. Então tem que lembrar que aquela história de intubação precoce já caiu, né? Nem para adulto está se usando mais. Então a gente tem que tentar ao máximo não precisar intubar. Lógico, se for piorando, você pode usar a não invasiva. A não invasiva, geralmente, eles mandam deixar, né, na não invasiva pelo menos mais 6 horas para você tentar tirar essa criança da não invasiva para voltar para o inalatório. E a intubação, então existe uma verdadeira um treinamento que a gente faz. Lá no hospital de base a gente fez com todo mundo da UTI. Em algumas UTIs da secretaria foi feito também esse treinamento. Então tem que lembrar que a nossa meta terapêutica, como eu falei, era 94%. Então, quando você indicar intubação, tem que lembrar que tem que ter um protocolo específico para intubação no cenário COVID, evitar a dispersão de aerosol, usar os filtros EPA quando necessário. Se você for fazer a aspiração dessa criança que está entubada, usar o sistema fechado de aspiração, tentar não usar bolsa válvula máscara, ou seja, um ambu, e cada serviço vai ter a sua sequência rápida de intubação, que já está acostumado, mas é super importante a gente usar com doses completas, porque é uma intubação que tem que ser rápida. Quanto mais rápido, mais preciso você intubar, menos aerosóis você vai formar. Então é interessante que seja a pessoa mais experiente que intube essa criança. E quando você for desconectar o paciente do ventilador, tem que lembrar de desligar o ventilador ou colocar em stand-by, para que você não disperse gotículas e aerossóis no ambiente. A ventilação mecânica, tem que lembrar quando a saturação de O2 sobre FO2 estiver abaixo de 221, ou se não houver melhora com uma saturação de 92% ou 97%, com FO2 abaixo de 0,4. Então, se você estiver usando o catéter nasal de alto fluxo ou a VNI, você não está tendo melhora, lógico, você vai colocar na ventilação invasiva. A ideia da ventilação invasiva é você usar na hipóxia refratária. Tem uma história em crianças recém-nascidas que pode ser tentado surfactante. Em algumas situações, em criancinhas maiores ou lactentes, o oxonito pode ser utilizado. Quando você não tem uma melhora com a ventilação convencional, você pode usar a ventilação oscilatória de alta frequência e em casos raros, a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea. Então, eu costumo sempre dizer que a ventilação mecânica não é uma receita de bolo, mas em princípio as orientações de ventilação mecânica no cenário COVID, a gente usa um modo assistido controlado, volumes correntes mais baixos, de 5 a 8 ml por quilo, em torno de 6 a média, limitar a pressão de distensão em menos que 15, tolerar a PIP abaixo de 28, geralmente nas primeiras 24, 48 horas você pode usar um bloqueador neuromuscular. A posição prona é super importante, a gente já viu que melhora muito a oxigenação desses pacientes, tanto adulto quanto em pediatria. Então, considerar mesmo naqueles pacientes que estiverem em VNI. E na síndrome do desconforto respiratório agudo, você vai usar nas fases moderada a grave, que você pode deixar a criança de 12 a 18 horas por dia na posição prona. Então, tem que lembrar que pequena parte dessas crianças, né, que você está tratando da Covid-19 evolui com choque séptico, e aí você tem que ficar atento para usar o fluxograma do choque séptico pediátrico. Os corticosteroides não estão indicados, com exceção do paciente asmático que já faz uso. Naquele choque refratário, tem que lembrar que no fluxograma da sepsis você usa
líquido primeiro, depois você usa drogas, e se for refratário à droga, você usa o corticoide. Então, nesse caso, o corticoide está indicado. E naquela também situações de tempestade de citocinas que a gente falou, né, da síndrome inflamatória sistêmica pediátrica, ou naqueles pacientes que têm síndrome de ativação macrofágica, ter indicação de você usar o corticosteroides. Outra opção de tratamento, imunoglobulina intravenosa, super importante naqueles casos de síndrome Kawasaki-like. Os bloqueadores de interleucina, às vezes no Brasil não tem, nos Estados Unidos são mais usados. Bloqueador de receptor de interleucina 6, a azitromicina, cloroquina, plasmaferese foi tentado, então a gente sabe que existem algumas tentativas de trabalho, mas nada ainda com grande evidência científica. Infusão de plasma de pacientes convalescentes e filtros de adsorção de citocinas. Tudo ainda sem recomendação científica precisa. A gente vai mostrar daqui a pouquinho só como é que estão essas pesquisas. Os fatores de risco para maior gravidade. Então, menores de 2 anos. Então, a gente viu que, especialmente a mais de 1 aninho, essas crianças são mais graves. Aqueles que têm doenças pulmonares crônicas são mais graves também, como asma não controlada ou fibrose cística. O cardiopata, o diabético, insuficiência renal e imunossupressão. É maior chance de desenvolver a síndrome respiratória aguda grave ou deteriorização clínica quando tem essas comorbidades. Algumas recomendações. Então, não é recomendado o uso de interferon inalatório, bem como antirretrovirais como lopinavir e litonavir. O Tamiflu empírico é indicado para casos suspeitos, independente da gravidade. Tem que lembrar que a gente mantém até o resultado do painel viral. O antibiótico deve se individualizar, na suspeita de sepsis usar na primeira hora. O uso corticoide a gente já falou, que deve ser cauteloso, com exceção das situações também que eu já indiquei. Se você está tratando um paciente asmático, você deve manter o tratamento de corticoide inalado, broncodilatador, imunobiológico e imunoterapia, não deve parar, o tratamento continua. Deve ser desencorajado o uso de nebulização pelo risco, né, de dispersão de aerossóis. Recomenda a transição para inaladores osimetrados. Não existe relato sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento em crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota dizendo que não tem evidência científica para você usar em criança. O uso da azitromicina pode ser usada ou associada com outras drogas. Mas ainda deve ser melhor explorada, mas é uma associação que a gente geralmente usa. E lembrar que o calendário vacinal da criança ele deve ter obedecido. Você não pode deixar a criança sem vacinar por conta do Covid. Isso não tem justificativa. Então, só para terminar, mostrar aqui para vocês, isso aqui é da OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, dizendo como é que está a situação dos estudos. Então, a dexametasona, foi visto no uso da dexametasona. Lembra que saiu na mídia, né? Um boom, uma medicação barata que estava sendo usada, que estava melhorando. Bem, esses estudos são estudos em adultos e, de fato, reduziu as mortes em 1/3 em pacientes e 1/5 em outros pacientes, recebendo apenas oxigênio, e nenhum benefício para aqueles que não precisam de suporte respiratório. Ou seja, a dexametasona, pessoal, não é para usar em paciente que está bem, é paciente que está grave, hipóxico, que está usando oxigênio. Ele reduz a mortalidade em 28 dias. O Remdesivir, né, que é um antiviral, não tem ainda estudos suficientes para indicá-lo como um agente antiviral único. Ele talvez possa ser adequado em combinação com outros tratamentos, mas ele sozinho ainda não tem estudo indicando. O tocilizumab, né, que em pediatria a gente usa naquelas formas graves, com síndrome inflamatória multissistêmica, mas eles, em termos de estudo, não sugere benefício, não há benefício em nenhum estudo atual, e os estudos que foram mostrados teve alto viés teve alguns vieses, então não é bem recomendado, não tem evidência científica robusta. Como eu já falei, hidroxicloroquina e cloroquina, a grande maioria das suas pesquisas é sustentada por estudos observacionais, e ele não evitou a incidência de novas doenças compatíveis com Covid-19 dentro de 4 dias após a exposição. Então, não tem indicação também para você usar como achando que vai evitar o coronavírus usando a hidroxicloroquina ou cloroquina. O plasma de convalescente, que já tem alguns locais que estão fazendo essas pesquisas, você tem
alguns trabalhos que já estão apontando resultados, mas a gente ainda não tem nenhum trabalho randomizado, controlado, com amostras maiores. Então ainda é necessário fazer um estudo melhor para que você tenha uma recomendação do uso do plasma convalescente. Se isso vai ser usado só o plasma ou se você vai fazer associado a outras terapêuticas. Em relação à vacina, gente, só para a gente ter um pouquinho de esperança, a gente tem algumas vacinas, eu vou citar só 6 rapidamente. Tem a Oxford, da AstraZeneca, que é a do Reino Unido, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, foi apontada pela OMS como aquela com pesquisas mais avançadas do mundo. Está na fase 3, em andamento, o Brasil faz parte desses testes, que está contribuindo para 2 mil voluntários de pessoas profissionais de saúde. A Sinovac, que é uma chinesa, é outra empresa que já divulgou seus resultados de fase 2. Não houve efeitos adversos mais preocupantes e 90% das pessoas que usaram tiveram a resposta imune esperada. Os dados ainda não foram publicados, há acordo com o Instituto Butantan, em São Paulo, para testar essa vacina em 6 estados brasileiros. A outra vacina chinesa, a Sinopharm, usou em 1.120 voluntários, receberam 2 aplicações da vacina. Após 28 dias da primeira aplicação, os pesquisadores receberam 100% de soroconversão. A vacina Moderna americana, não há informação sobre como estão os resultados da fase 2, que ainda estão em andamento. A CanSino, que é outra chinesa, os índices de soroconversão ficaram acima de 90% dos 2 grupos, ainda não começou a fase 3. A russa, que é um grande mistério, ninguém sabe, né? A fase 2 com cerca de 100 pessoas, na fase 1 o que se sabe é que até o momento a vacina se mostrou segura, mas não foi publicado estudos, né? Então fica difícil a gente dizer alguma coisa. A BioNTech, com a Pfizer, a Fosun, né? Ela também usa a técnica do RNA mensageiro para obter uma resposta imune. Está na fase 3, serão 30 mil voluntários nos Estados Unidos e outros países, como a Argentina, Brasil e Alemanha. Então, gente, as vacinas estão bem adiantadas os estudos, a gente ainda não tem, né, a grande, né, o boom que vai ser quando alguma dessas for liberadas, mas o mais importante, então, para a Covid, gente, ainda manter o isolamento social, ainda usar máscara, ainda lavar a mão e ter cuidado, respeito com a pessoa que está do seu lado, manter distância, porque essa pandemia não passou ainda. A gente ainda vai ter que conviver com ela e aprender mais com ela a cada dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.